Boa tarde, professor. É um prazer conversar com o senhor. E eu gostaria de saber como a projeção astral nos ajuda com o autoconhecimento. Tá, é de várias maneiras, Priscila. Primeiro, que durante a saída do corpo, ao encontrar outras consciências que estão um pouco melhores no momento, eles podem passar conhecimentos que não tem nos livros que a pessoa está lendo. Foi o que aconteceu comigo e tantos outros ao longo da história. E isso acaba trazendo para cá uma nova maneira de olhar as coisas. Segundo, a possibilidade, através da passagem de energia, de ajudar terceiros em várias condições, seja um espírito que ficou preso aqui, seja um parente que desencarnou, você poder impulsionar e ajudar energeticamente. Você volta para o corpo feliz da vida, Fael, de ter feito aquela atividade. E o mundo não sabe, mas você sabe aqui dentro que você fez, participou, te deram a chance de você participar. E outra coisa, a própria expansão da consciência, independentemente dos mentores, você vai crescendo e percebendo outras coisas. A melhoria dos chakras, de tabela, da energia, um melhor entendimento das coisas. Porque desde o momento que você tem uma experiência fora e observa o seu corpo, como eu pude fazer várias vezes, você percebe, Fael, que você não é o corpo e que você existe fora do cérebro. O mundo inteiro pode não acreditar, você sabe. E nas primeiras experiências que eu tive, eu me lembro, uma delas, eu fora do corpo, olhando o meu corpo deitado, eu me perguntava assim: qual dos dois sou eu? Eu aqui ou aquele cara que parece comigo dormindo e roncando ali embaixo? Obviamente que eu era o que estava pensando. Outra, deixa eu mexer as mãos. Mexi as mãos aqui, não mexi as mãos do corpo. Claramente eu era um ser fora do corpo, sem controle sobre a matéria, que o metabolismo estava relaxado, claramente eu era uma consciência extrafísica. Então, isso quebra aquela ideia de que é o cérebro que produz o pensamento, e com o tempo, vendo pessoas que já passaram daqui para lá, você começa a descobrir que morte é apenas uma ilusão neste plano, porque a pessoa continua viva em outro veículo de manifestação do lado de lá. E o mais importante, Samuel, que foi assim para mim, eu tinha 17 anos, estava tendo saídas do corpo desde os 15, mas só estava saindo e vendo as coisas do aqui e agora. Eu não tinha visto nada espiritual. Com 17 anos, na sala da casa onde eu morava, com pai materialista, mãe evangélica e 2 irmãos crentes e vó católica. Eu não estava num templo de Himalaia. Eu estou falando, a minha experiência foi totalmente diferente. Tinham 8 espíritos na sala. Quando eu falo 8 espíritos, são 8 pessoas translúcidas, uma energia maravilhosa que não te deixa dúvida da procedência do alto. Não era capeta nenhum, não era elemental nenhum, eram pessoas na minha frente. Não era fantasminha do além, não era bolinha de gás. 8 pessoas na minha frente. Então, a primeira surpresa que eu tive nisso é que o plano espiritual não é feito de fantasma, ele é feito de pessoas que moram em outro plano. E isso me trouxe uma naturalidade do mundo espiritual. Eu não falava, ali tem uma entidade. Eu falei, não, ali tem um cara, ali tem uma moça. Pô, que legal, que bacana, né? Pô, todo mundo vivo, sabe? E isso te muda completamente a relação com a perda de familiares. Você sabe que uma hora você vai também, você começa a lidar melhor. Então, a saída do corpo, ela acaba te dando uma noção consciencial um pouco mais ampla. Agora, independentemente dela, você é pessoa com um monte de coisa para aprender. O que eu estou querendo dizer é que a abertura que dá, na volta, se você tiver consciência disso, pode alavancar um processo de crescimento. E outra coisa, uma pessoa pode ter uma saída do corpo, não significa que ela é avançada espiritualmente, porque as pessoas saem do corpo durante o sono, e ela é lá fora o que ela é aqui. Então, pode ter uma pessoa mal intencionada, né? Mas ela não vai ter acesso a outros planos, ela vai ficar gravitando por aqui, porque a densidade dela é grossa. Mas fenômenos paranormais não são o verdadeiro desenvolvimento espiritual, porque uma coisa é o conjunto das capacidades parapsíquicas, clarividência, mediunidade, projeção. A outra coisa é o conjunto de valores que você desenvolve no teu caráter, paciência, amor, sabedoria. Então pode ser, Fael, que alguém desenvolveu uma capacidade parapsíquica e não desenvolveu a qualidade de caráter para lidar com aquilo. Ela vai se enrolar com a capacidade paranormal. Então, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. O espiritual é o caráter da pessoa. Agora, se a pessoa está tendo essas experiências e tem caráter, ela junta uma coisa com a outra, aí vai dar um processo de crescimento. E a saída do corpo é uma dessas alavancas que dá esse processo. E um detalhe, Samuel,
alguém olha um clarividente, um médium, um projetor ou projetor e fala assim: essa pessoa é tão evoluída espiritualmente. Ela não é evoluída espiritualmente. Ela tem uma abertura para a psique que pode estar toda enrolada e até fazer um mal com aquilo. Então, isso explica médium canalha, projetor, projetora pilantra, clarividente safado, médium que usa a mediunidade para manipular os outros, e daí por diante. Porque a capacidade é a capacidade. Se não tiver um caráter sadio, como é que vai equilibrar isso? Então, isso explica manipulação na mediunidade, de guru sobre discípulo, exploração sexual. Isso explica projetor que tem saída do corpo e no dia a dia não presta enquanto pessoa em relação aos outros, à sociedade em geral, só para não confundir. A saída do corpo, ela abre caminho, mas se a pessoa não quiser crescer, não adianta, pode ter o Buda do lado dela, ela não cresce. Então, o mais legal, quando estas experiências estão dentro do prisma da evolução, porque aí você soma uma coisa com a outra, aí realmente melhora a pessoa. Eu queria que você contasse para a gente o que está além do conteúdo, né? Porque quando, por exemplo, eu peguei o livro, ou quando eu comecei a ler um texto, alguma coisa mudou em mim antes de ter terminado o texto. Quase como que se eu percebesse ali uma proteção, né? E você aí que tem mais de 1000 textos, sei lá quantos textos você tem hoje em dia já publicados, o que está além do conteúdo teórico dos textos e como a gente pode aproveitar 100% desses livros? Olha, esse livro dos Pretos Velhos, Marisa, ele está com uma atmosfera espiritual muito maravilhosa e é óbvio, os textos não são meus, eu captei lá fora e transcrevi, e a energia deles, Marisa, vem como um acalanto, é o termo exato, um aconchego energético, espiritual, se a pessoa estiver sensível para isso. Porque uma coisa é ler intelectualmente um conteúdo, outra coisa é sentir isso no coração ou na sensibilidade e perceber que tem algo além do texto. Porque quando você lê algo, Fel, remonta a pensar em alguma coisa. E essa atmosfera é a de Aruanda, cara, que está permeando esse material. E eu sinto muita honra em falar isso. E eu não sou de área nenhuma, eu faço questão de deixar tudo em aberto, né? E esse livro veio com essa vibração muito legal. Talvez por estarmos no Brasil, Aruanda por cima, talvez isso tenha dado uma sinergia melhor. Quais são as vantagens, quais são os pontos positivos do público dos inícios, lá daquelas décadas, de 80 e 90, em relação a este público de agora, mais atualizado, com mais informação, o que é que era melhor na altura, o que é melhor agora? Um abraço para o Helder, ele mora na cidade do Porto, em Portugal, a gente não se conhece fisicamente, mas a gente conversa já há um tempo, né, pelo WhatsApp, e eu vou retornar a Portugal em maio, e aí, além de Lisboa, eu vou fazer uma palestra na cidade do Porto, aí vou encontrar com o Helder lá, legal. Vou conhecê-lo finalmente, viu, Helder? E daí do Porto, eu vou para Bruxelas, na Bélgica, de novo, e a novidade, provavelmente de Bruxelas eu estou indo para Londres. Tem um convite para Dublin, na Irlanda, mas não sei se vai dar tempo Tem bastante de fazer. brasileiro lá. Tem bastante brasileiro lá. É o seguinte, o que mudou, Samuel, o advento da internet em geral, ele abriu a informação, democratizou, expandiu. Durante a pandemia, muita gente que não buscava temática espiritual alguma, preso dentro de casa, começou a pesquisar na internet um monte de coisa, deu um boom de interesse e curiosidade em geral, no mundo inteiro, sobre a temática espiritual, principalmente no Brasil, aonde isso é um pouco mais amplo do que em Portugal, né, que Portugal mais conservadora, mais tradicional, enquanto que o Brasil, um país enorme, uma população enorme também, a pandemia, por exemplo, trouxe uma coisa que são os podcasts, que na verdade são os programas de rádio antigo agora, aqui pelo YouTube, né? Então isso ampliou muito o acesso à informação. Isso é bom, porque sempre abrindo é melhor. Mas a parte ruim, Samuel, uma coisa é você entrar na internet com um grupo que estuda aquilo e aprofundar. Outra coisa é você entrar com 1000 pessoas perguntando, sair do corpo é perigoso? Um espírito pode entrar no teu corpo? O que é chakra? Então, é muito mais complicado explicar, porque está muito aberto, enquanto que antes você tinha nichos, grupos que estudavam. Então, tem um lado bom e ruim. Lado bom, democratizou a informação. Ruim, entrou muita gente que não tem infraestrutura anterior para poder debater esses temas. E aí a gente vê muita confusão na internet, porque muita gente começou a fazer também podcast sem ter uma infraestrutura de informação para falar daquele tema que ela gosta. É legal porque vão surgindo muitas pessoas, mas no meio do bolo todo vai surgindo muita
desinformação, por falta de visão de conjunto, ainda mais num tema desse, que é a saída do corpo. Lá na década de 80 e 90, Samuel, aqui no Brasil, você entrava numa livraria, você encontrava diversos livros de saídas do corpo, de chakras, né? As pessoas corriam mais atrás do livro físico. Com o advento da internet, as pessoas deixaram de pegar o livro físico e acham que na internet ela vai achar tudo, e não dá, você precisa dos livros básicos para poder aprofundar. Isso é ruim, porque a pessoa não valoriza tanta informação. Tem tanta informação espalhada que ela agora não valoriza a informação mais especializada numa obra séria. Naquela época se valorizava muito o livro e era mais gente focada. Hoje está mais aberto. Quer dizer, tem vantagens e desvantagens em relação à pergunta que ele fez. Em Portugal, quando eu estive lá em setembro, tinham 180 pessoas na palestra que eu fiz em Lisboa e 180 num curso que era sobre chakras e bioenergia. E foi gente lá, inicialmente, eu achei que iria mais os brasileiros, mas 70% eram de portugueses, mostrando que também lá, depois da pandemia, a informação abriu muito. E aí vieram brasileiros de Londres, Madrid, Paris, foi um encontro incrível em Lisboa, gente ali reunida, e mais os portugueses. Lisboa, por exemplo, está cheia de brasileiros lá, a cidade está linda, modernizada, desde que a Portugal entrou no mercado comum europeu, desenvolveu bastante. Eu adorei Lisboa. Porto, eu não conheço, me dizem que é muito bonito. O Helder vai ser meu cicerone lá, quando eu for lá para conhecer. E o Helder adora Pink Floyd, ele é fã do David Gilmour, o guitarrista igual a gente, né? Então, vai ser legal encontrar com ele lá. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.